Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. É, Passando aqui para compartilhar com vocês, estava fazendo uma leitura da Bíblia e estudando a palavra de Deus e acabei lembrando de alguns assuntos e queria compartilhar com vocês algumas ideias. A gente sabe, todos nós cristãos sabemos que estamos vivendo cada vez mais próximo da volta de Cristo. Sim. E cada vez que se aproxima mais essa volta de Cristo, é necessário que nós, como cristãos, como pessoas de Deus, amadureçamos mais. Assim como Paulo diz, quando era menino, fazia coisas de menino e pensava como menino. Agora já não somos mais crianças, já não somos mais meninos. E assim como a figueira vai chegando no tempo em que os frutos estão maduros, como Jesus diz em Mateus, em Lucas, é necessário que a gente amadureça algumas coisas que a própria palavra de Deus nos ensina. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, quando Jesus está falando com os discípulos que eles são enviados, aquela mensagem não é só para os discípulos. Jesus, com muita inteligência, como um sábio, como Deus, criador de tudo, ele quis deixar na palavra de Deus, em diversos lugares, fixado mensagens que iriam servir para nós hoje. E lá diz assim: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos, sede portanto astutos como a serpente e inofensivo como as pombas. A gente passa por essa mensagem diversas vezes, escuta sermões sobre essas mensagens, mas eu estava pensando essa semana, eu estava pensando sobre uma pregação em particular que eu vi na igreja. Não estou aqui para falar de irmão, não estou aqui para expor ninguém. Eu estou aqui eu estava pensando na mensagem em si. Certa pregação, a pessoa citou outro crente. E nessa questão que essa pessoa citou outro crente, ela citou que o outro crente estava perto dele, né, perto dessa outra pessoa, e essa pessoa abriu a Bíblia e falou: nós precisamos ser crente. E o que está escrito em tal livro? E eu fiquei martelando isso na minha cabeça. Hoje, se a gente abrir a internet, abrir o YouTube, uma das coisas que a gente vê bastante é o cristão lutando contra o cristão. Além de, claro, vários escândalos, né? Mas em boa parte que a gente vê é um cristão falando de outro cristão ou denegrindo a imagem de outro cristão ou perdendo tempo falando de outro cristão e esquecendo, na verdade, o fundamento do Evangelho, que é ir de pregar as boas novas da salvação. Veio na minha mente uma palavra que eu ouvi sobre esse mesmo assunto, que é assim: Deus
chegou para certo homem e disse para ele: aqui tem um copo de água. Homem, esse copo de água, você não deve beber dele, pois se você beber dele, você vai estar pecando. E nisso o homem olhou o copo de água, não bebeu dele, né? Só que até então sua mulher veio e tomou dessa água. E aí eu te pergunto, esse homem, aliás, essa mulher, então pecou, porque ela bebeu daquele copo de água. O que você me diz? Deus falou para o homem que se ele bebesse daquele copo de água, ele iria estar pecando contra Deus. Aí está a questão. A palavra de Deus fala que cada um é chamado para um ministério. Cada um é chamado para um trabalho. Cada um é chamado para uma obra. Não somos todos chamados como pastores, não somos todos chamados como evangelistas, não somos todos chamados como levitas, como cantores, como adoradores. Não somos todos chamados como pessoas amorosas que fazem ação solidárias. Cada um é chamado de acordo com a sua vocação, com o seu ministério, com a obra que Deus escolheu para ele. Sim, claro, cada cristão é necessário que ele se aprofunde em conhecimento de Deus, mas há diversas maneiras de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. E também toda pessoa, ela não é identicamente igual à outra. Somos todos irmãos perante Cristo, perante Deus, perante Cristo, mas não somos iguais, irmãos. É muita hipocrisia eu chegar aqui e dizer que somos todos iguais. Somos todos iguais perante Deus, sim, mas não somos pessoas iguais. Não temos as mesmas habilidades, não temos a mesma mente para guardar coisas que o outro guarda. Se eu chegar aqui e te perguntar, irmão, qual o nome do profeta Josué, muitos vão na hora me responder. Outros vão falar: oxe, o profeta Josué chama Josué, porque não estudaram a palavra de Deus, mas conhecem a Deus, mas não estudaram a palavra de Deus. E muitos estudaram a palavra de Deus, mas não gravam na memória, porque isso é variável. Tem pessoas que são boas em guardar coisas, tem pessoas que não são boas em guardar coisas. Isso não quer dizer que a pessoa não conhece a Deus. Isso não quer dizer que a pessoa não teve experiências boas com Deus. Pelo contrário, às vezes pode ser que a pessoa teve experiências muito maiores do que as nossas com Ele. Então eu queria deixar aqui uma reflexão que nesses tempos em que a figueira está amadurecendo os seus frutos, eu espero do fundo do meu coração que você seja um desses frutos que estão ficando maduros, que estão amadurecendo junto com os outros. Não fica para trás, meu. Deixa de meninices. Deixa o Evangelho transformador transformar a sua vida. E aqui quando a gente vê em Mateus 10,16, que fala que temos que ser astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas, eu fui pesquisar o significado da palavra astuto, no dicionário mesmo.
Porque muitas vezes a gente escuta, a gente sabe o que é a palavra, mas a palavra tem mais significados do que a gente aprendeu na escola ou durante a vida. Um dos significados da palavra astuto é sagaz. E o que quer dizer sagaz? Eu anotei aqui, eu vou te falar. Sagaz significa aquele que possui facilidade para compreender algo que a maioria acha complicado. E que não se consegue enganar, não consegue enganar a si mesmo e nem pode ser enganado por outra. E eu achei bastante interessante que isso encaixa perfeitamente para os nossos tempos e é uma coisa que Jesus deixou bem gravado para que a gente pudesse usar nesses nossos tempos hoje. Então que a gente possa possuir essa facilidade em compreender as coisas que a maioria acha complicado, irmãos. Que a gente não se deixe enganar por nós mesmos, achando que estamos acima do degrau e conseguimos olhar os outros irmãos por de cima para baixo, que estamos em um degrau elevado, porque conseguimos memorizar as coisas, porque conseguimos guardar os versículos na nossa mente, porque conseguimos jejuar, porque conseguimos fazer a palavra de Deus fazer parte da nossa vida, porque conseguimos colocar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não nos faz, irmãos, não nos faz estarmos em um pedestal e sermos canonizados e colocados, virados santos. Não, irmãos. Esse é um erro que os nossos irmãos católicos fazem com grandes homens sim, grandes mulheres na fé, que eles canonizam essas pessoas porque elas conseguiram colocar sua vida em um padrão de santidade com Deus, caminhando com Deus de uma forma tão bonita. Aí eles vão lá e canonizam essa pessoa, colocam ela em um pedestal, faz ela virar uma santa. Não, irmãos, não é isso. A Bíblia fala que se queremos ser o primeiro, é necessário que nós, para ser o primeiro, temos a humildade de servir. Se queremos ser o maior, é necessário que nos tornemos o menor de todos, irmãos. Estamos vendo muitas pessoas na internet, sábias, inteligentes, mas que não aplicam isso nas suas vidas, que não aplicam isso na sua rotina, não aplica isso na sua maneira de viver, aplica apenas na sua oratória, aplica isso apenas nas suas mensagens no YouTube, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for. Irmãos, eu vou dizer, nunca houve um tempo tão propício para a volta de Cristo como agora. Nunca houve. Somos pessoas privilegiadas. Sim, privilegiadas. De poder estar vendo e ouvindo tudo que está acontecendo, pois é cumprimento da palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus e gravo a palavra de Deus e sei que tem muitos irmãos que leem a palavra de Deus também e não gravam na memória. Isso não quer dizer que eu sou melhor que eles, nem eles são melhor que eu. Isso quer dizer que eu que gravo na minha memória tenho que ficar anunciando isso o tempo todo.
para os meus irmãos na igreja, na internet, conversando pessoalmente, por esse próprio motivo, porque muitas pessoas têm a capacidade de algumas coisas e outras têm capacidade para outras coisas. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, meus irmãos, meus amigos, que possamos causar um impacto verdadeiro de mudança, não um impacto de palavras, não palavras que ferem, não palavras que mostram quão capacitado eu sou, meu irmão não é nada. Porque aqui nesse mesmo lugar que diz que devemos ser pessoas que compreendem aquilo que a maioria acha complicado, que é astuto, sagaz, lá também diz para sermos inofensivos como a pomba. E o que quer dizer inofensivo, meu irmão? Minha irmã? Inofensivo significa que não faz mal a ninguém, não causa calamidade, não causa dor e nem aborrecimento. Jesus é muito sábio, né, irmão? Jesus é muito sábio, né, minha irmã? Então, que possamos crescer em sabedoria. Sim, entender coisas que a maioria acha complicado. Não nos enganarmos a nós mesmos e nem deixar que sejamos enganados por outro. Mas que possamos, com essa sabedoria, com essa inteligência, também não causar dor em ninguém, nem aborrecimento nos nossos irmãos. A nossa batalha não é contra os nossos próprios irmãos. Jesus disse que um reino dividido subsistirá, ele cairá, ele perderá. Um reino que batalha entre si mesmo deixará de existir. Essas são as palavras do próprio Jesus, meu irmão. Então vamos deixar que o Espírito Santo mude e capacite nossos irmãos. A nossa mensagem é para a ovelha perdida, aquela em que o pastor deixa as 99 e vai atrás dela. As 99 estão ali. Deixa as 99 ali. Se alguma está fazendo algo errado, deixa elas ali, o Espírito Santo vai convencer ela. O papel do homem é anunciar boas novas do Evangelho. E o Espírito Santo é quem nos convence, porque estamos propícios todos os dias a cometer erros. E quem convence a nós todos os dias de que estamos errados e precisamos de mudança é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Eu espero ter te ajudado com essa mensagem. Do fundo do meu coração, eu fiz um propósito com Deus, comigo mesmo, que eu estudando mais a palavra de Deus, eu quero compartilhar mais mensagem com os irmãos, pois esse tempo é propício, esse tempo é oportuno para o nosso crescimento rápido, pois não há muito tempo, irmãos, não há muito tempo para amadurecermos a quantia necessária que temos que amadurecer. Mas estamos aqui para compartilhar uns com os outros, compartilhar o conhecimento, compartilhar as coisas que vivemos, que edificam uns aos outros. E eu peço a você também, se tem algo a compartilhar, comece, grave um vídeo, compartilhe na igreja, compartilhe no trabalho com algum irmão, compartilhe com alguém. Não deixe a mensagem morrer, irmãos. Vamos fazer o Evangelho verdadeiro de Deus voltar à ativa. Vamos
levantar o propósito, irmãos, de anunciar as boas novas. É isso. Fica na paz. Até a próxima. Jesus abençoe sua vida, a minha, a de todos nós.